Olá, aqui é o Tom, coordenador do projeto Wikipedia Universidade. Voltamos aqui para falar para você sobre os principais pilares da Wikipedia para esse projeto entre a Universidade de Gama Filho e a Wikimedia Foundation, com o apoio do Instituto Forte Educação. A gente vai mostrar de forma rápida os principais pilares da Wikipedia, mas a gente sugere que você leia com calma depois em casa, para você entender também um pouco do funcionamento da Wikipedia, para não fazer apenas uma tradução, mas que ela esteja dentro do contexto que a gente está fazendo aqui, que a gente está construindo uma enciclopédia de qualidade, com conteúdo sob uma licença livre. Eu vou explicar aqui na hora que eu falar sobre direitos autorais e plágio, o que significa isso ser livre. Então, para você entrar, você pode ir lá na aba recursos da página da disciplina, que você vai ver essa orientação online. Ou você pode digitar aqui na busca, WP maiúsculo, estudante maiúsculo. Clicando aqui, você vai para essa orientação. Ela tem todo esse passo a passo, explicando sobre a Wikipedia, o essencial da Wikipedia, sobre a edição, mas eu vou focar aqui nessa parte essencial, que são os pilares da Wikipedia. Então vamos aqui ver quais são os pilares. O primeiro deles, que a Wikipedia é uma enciclopédia online. O segundo, que ela rege-se pela imparcialidade, que o seu conteúdo é livre. Eu já vou explicar aqui o que significa o conteúdo ser livre. Ela possui normas de conduta. Tem uma comunidade aqui dentro da Wikipedia, você não pode fazer qualquer coisa, você tem regras, como qualquer sociedade, que devem ser respeitadas. Você não pode chegar aqui, sair xingando todo mundo. Se alguém chega aqui e começa a vandalizar, já que todo mundo não pode editar, isso ocorre, vandalismo. E algumas regras, podem ser modificadas. Você pode discutir com a comunidade e tentar modificar essas regras. Então vamos ver aqui o primeiro pilar, que a Wikipedia é uma enciclopédia online. Então ela não é uma revista científica, ela não é um livro de quadrinhos, não é um espaço para você colocar para autopromoção, não é espaço para colocar o bar da esquina da casa. A ideia é construir uma enciclopédia para fins educacionais, conteúdos. Você vai colocar sobre uma cidade, você vai colocar sobre a história de uma cidade. Então ela não é um repositório desordenado de informação. Você também não vai colocar seu currículo, não vai ser um fórum para discutir qualquer coisa, você vai discutir o conteúdo relacionado à Wikipedia. E ele também não é para você ficar colocando suas opiniões ou teorias. A Wikipedia está colocando um conteúdo bastante consolidado. Eu vou colocar sobre o que é gravitação. Isso é um conceito já bastante estudado pelos físicos, já tem bastante coisa aqui falar sobre gravitação. Você vai colocar um verbete aqui sobre gravitação, por exemplo. Ou sobre história de Roma. Os historiadores estudaram a história de Roma. Tem um verbete aqui sobre história de Roma que podem ser melhorados. Também no dicionário. Existe o Wikidicionário, que você pode colocar, construir esse dicionário livre aqui no projeto também da Wikimedia Foundation. E tem outros projetos irmãos. Tem o Wikivoyage, que é um guia de viagens. Existe, por exemplo, o Commons. Essas imagens que estão sendo usadas aqui estão colocadas em Media Commons. Mas a Wikipedia, o objetivo é construir uma enciclopédia. Esse é o pilar número 1. O segundo pilar, que a Wikipedia rege-se pela imparcialidade. O que significa isso? Você vai tentar escrever um artigo que contemple todos os pontos de vista, dependendo do verbete. Então, se, por exemplo, você está escrevendo um verbete sobre psicologia e tem uma escola de psicologia que tem um determinado ponto de vista sobre um assunto, aí tem uma outra que escreve sobre o ponto de vista, você vai tentar colocar todos os pontos de vista de modo que ele não fique com viés. Quanto mais pessoas editarem, e até por isso que você tem a página de discussão da disciplina, para tentar chegar a um consenso, ou você pode usar os próprios Wikiprojetos para discutir com pessoas interessadas naquele assunto. Então é isso, você tem que tentar deixar o artigo de uma forma sem esse viés, pendendo para aquilo que que determinado grupo acredita, apesar que a Wikipedia não é passível de opiniões, né? A Wikipedia você vai colocar, mas só que a gente pode ter duas escolas do pensamento sobre um determinado assunto, que vai ter o que
que foi estudado sobre aquele determinado assunto. Você vai poder, por exemplo, pega um verbete, ateísmo. Opa. Vamos pegar um exemplo, verbete. Peguei esse verbete porque não é um verbete que eu sei que está com a qualidade. Está carregando aqui. Então você pega a definição. Então você pega, autores discutem definição de ateísmo entre si sobre qual é a melhor forma de definir e classificar ateísmo, contestando quais as entidades sobrenaturais a que o termo se aplica. Então ele tem aqui, coloca os tipos de definição, a abrangência, etc. É apenas um exemplo daquela questão da imparcialidade. Agora, os direitos autorais. Você não pode pegar qualquer texto. Você não pode pegar qualquer texto da internet e copiar aqui para a Wikipédia. A Wikipédia, ela usa uma licença livre, a licença Creative Commons, atribuição, compartilhamento pela mesma licença. O que significa isso? Se eu, por exemplo, pego um texto de um grande jornal online, eu não posso pegar esse texto e simplesmente copiar na Wikipédia. Se for uma reportagem factual, você pode pegar aquela informação e escrever com as suas palavras num verbete, se ele tiver relevância enciclopédica. Só que você não pode copiar isso de forma indiscriminada. Você tem que escrever com as suas palavras. Porque você estaria aí violando os direitos autorais daquele jornal de grande circulação. O mesmo que diz respeito a muitos trabalhos acadêmicos. Agora estão surgindo diversas obras com licenças, que a gente chama essas licenças livres, que elas restringem. Você precisa apenas mencionar de onde veio essa informação. Então, voltando aqui para a tela, isso é o ponto importante, que a Wikipédia tem conteúdo livre. Se você olhar aqui embaixo, ó, você está vendo, o texto está disponível sob uma licença atribuição compartilhamento pela mesma licença CC BY. Vou abrir aqui numa aba, ele tem um link para essa licença. Aqui, ó, licença Creative Commons. Então, o que você pode fazer com o conteúdo da Wikipédia? Você pode compartilhar, copiar, distribuir, transmitir a obra. Você pode remixar. Eu posso pegar esse verbete, fazer uma obra em cima dela, posso pegar um capítulo de um livro, publicar sobre, sei lá, ateísmo e colocar esse conteúdo. Você pode. Você vai ter que citar a fonte é a Wikipédia. Só que a obra derivada vai ter que ter essa mesma natureza de licença. Então, isso que significa o conteúdo ser livre. Então, você não pode violar os direitos autorais colocando qualquer coisa aqui. Copiando e colando. Não pode. A Wikipédia possui normas de conduta. Se você chegar em um momento de controvérsia e algum colega falar, não, isso não pode ser feito, então tente buscar a ajuda de outras pessoas para que evitar guerras de edição. Às vezes vai ter um momento que alguém vai pensar uma coisa, outro vai pensar outra, você vai poder entrar nesse conflito. E a Wikipédia não possui regras rígidas. Você pode discutir sobre as regras da Wikipédia, com outros usuários, você pode fazer propostas. Você pode ver aqui, por exemplo, aqui no menu lateral, você tem aqui a esplanada. Vou abrir aqui a aba esplanada. Então você tem aqui, ó, a esplanada anúncios, propostas. Então suponha que você tem uma proposta. Vou clicar aqui na esplanada proposta. Tem a esplanada geral, tem vários espaços dentro da Wikipédia onde você pode discutir os mais diversos assuntos. Então, por exemplo, aqui na esplanada proposta, você pode propor, por exemplo, alguém está discutindo o blog da Wikimedia e Wikipédia. Então, a ONA, que coordena os projetos da Wikimedia Foundation aqui no Brasil, inclusive esse projeto aqui, Wikipédia na Universidade, ela propôs criar um blog para o trabalho da Wikipédia, os projetos da Wikimedia, etc. E aqui está a comunidade discutindo sobre esse assunto. Então, está aqui o quinto pilar da Wikipédia. E tem algumas regras para inserir conteúdo muito importantes. Por exemplo, a verificabilidade. Que a verificabilidade diz que todo conteúdo que você colocar na Wikipédia, você tem que citar uma fonte fiável. Uma fonte confiável, a partir do qual aquela informação adicionada pode ser verificada. Então, voltando aqui, você tem que... esse videozinho, no momento é em inglês, mas a gente vai ter uma versão em português em breve.
Porque a Wikipédia você não pode colocar qualquer coisa. Você vai colocar um blog. Blog é fiável? O blog não é fiável, em geral. A não ser que você tenha, por exemplo, um especialista da área, tem aquele blog que ele está colocando. Mas, em geral, coloque fontes, artigos acadêmicos. Se for uma questão factual, coloca um link para uma notícia. E por aí vai. Tem toda uma discussão. Se você clicar aqui em verificabilidade, ele explica aqui que é verificabilidade, em detalhes. Mas, essencialmente, tudo que você colocar na Wikipedia, você tem que colocar de onde vem aquilo que você está colocando. E a notoriedade, né? Você não pode colocar qualquer coisa na Wikipedia. Ela é uma enciclopédia. Só que se você vai, sei lá, eu colocar o verbete do meu primo. O seu primo, ele, não sei, ele não tem ainda uma autoridade. Não sei, um rapaz de 15 anos que está estudando colegial. Joãozinho. Você não vai criar o verbete do Joãozinho. Você tem que ter alguma relevância. Nelson Mandela é uma pessoa notável. Uma pessoa que está na história da humanidade. Fez várias coisas. Então, essa é uma questão importante também. A notoriedade daquilo que está dentro da Wikipedia. E, como eu falei, você vai colocar as fontes fiáveis. Tente abordar o assunto de uma forma ampla. Colocando as fontes fiáveis. E, por fim, você não pode colocar pesquisa inédita. A Wikipédia, você tem assuntos que já estão consolidados, que já são bem conhecidos, estabelecidos. Ou no caso que você tem alguma divergência sobre uma escola do pensamento, uma determinada área do conhecimento humano, você tem que colocar os diversos pontos de vista por causa do princípio da imparcialidade. Você vai tentar colocar todos os pontos de vista para que o artigo não fique com viés. Então, nada de pesquisa inédita. Nada de pesquisa inédita na Wikipedia. Então, evite plágio. Como eu falei, aqui o conteúdo é livre, você não pode copiar coisas. E é isso. Agora a gente passou pelos pilares da Wikipédia, você viu, depois percorra com calma essa orientação para os estudantes. E se você tiver alguma dúvida, você já sabe do vídeo anterior, onde você pode pedir ajuda.